renove a visão. Queridos, só Deus pode fazer. E Deus quer fazer. Só que o mundo espiritual é um mundo em movimento. Ele não é parado. E ele precisa de cada um de nós para que a vontade de Deus se estabeleça na nossa casa. Porque Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz, amém? E até respeitar as nossas escolhas, ele respeita. Então Deus tem um propósito, tem um plano, tem algo maravilhoso para fazer na vida de cada um de nós. Mas se nós não nos posicionarmos, se nós não nos enxergarmos na visão, no propósito, se nós não nos lançarmos aos pés dele continuamente, nós só teremos um sonho. E não conseguiremos viver o propósito de Deus. Porque a gente tem um sonho. Quantas pessoas aqui têm um sonho? Levanta a mão. Só que se a gente não se apega ao Senhor, sabe, os próximos passos, a gente não vai tendo entendimento. E às vezes a gente para lá no primeiro passo e fica só no sonho. Mas hoje Deus quer nos levar, renovar nossa visão. E assim viver todos os propósitos que Ele tem para cada um de nós. Do início ao fim. Então vamos celebrar, vamos agradecer a Deus, porque Ele nos trouxe aqui. Porque quer que o nosso propósito seja cumprido até o fim, até o fim. Nós não fomos convidados para parar no meio do caminho. E Ele quer fazer isso com cada um de nós hoje, em nome de Jesus, amém? E a palavra que Deus trouxe no meu coração hoje era sobre Gideão. A maioria aqui conhece a história de Gideão. E sabe que tudo que aconteceu na vida dele, só Deus poderia fazer. Por melhor que ele fosse, por mais capacidade que Deus tivesse dado, por mais qualidades que Deus tivesse dado, sem a mão de Deus seria impossível fazer. E hoje Deus quer nos mostrar como o impossível nas nossas vidas vai acontecer. Em nome de Jesus. Amém? E para começar, eu queria convidar vocês a abrir em Juízes 6, capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Hoje a gente vai dar uma passeadinha aqui na Bíblia, tá, gente? A gente vai ler um pouquinho, bastante, mas é o que Deus tem para nós. E aí Deus é tão tremendo que Ele foi testificando em tudo. Ele deu essa palavra, aí o Lelê veio e ministrou sobre a oferta e falou o quê? Gente, vamos mudar a visão, vamos entender cada coisa no seu lugar. Lelê, a gente tinha conversado? A gente nem sabia, mas Deus já tinha um plano para cada um de nós e Ele quer renovar. Então vamos nos apegar nisso, amém? E está lá em capítulo 6, do 1 ao 4, diz assim: os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam um plantio, saqueadores de Midian, de Amaleque e de outros povos do leste atacavam Israel. Acampavam na terra e destruíam as plantações até Gaza. Levavam ovelhas, bois e jumentos, e não deixava coisa alguma para Israel comer. Amém? Queridos, quantas vezes nós nos sentimos assim? Nós olhamos, nós nos identificamos como o povo de Deus. Nós falamos, nós somos o povo de Deus. Mas olhamos as coisas que são importantes para nós, aquilo que tem valor, aquilo que aquece o nosso coração sendo levado embora. Quantas vezes acontece isso com a gente? E a gente pergunta, meu Deus, como pode? Eu sou uma mulher de Deus, eu sou um homem de Deus, o que está acontecendo? Nesse tempo, em Juízes, se vocês pegarem para ler, o povo, ele ia lá, pedia um juiz para Deus. Eles clamavam, oravam e pediam um juiz para Deus. Se você ler todo o capítulo de Juízes, são ciclos.
Aí Deus ouvia o clamor do seu povo, dava um juiz. Enquanto o juiz estava estabelecido, eles obedeciam a palavra e faziam aquilo que era ordenado. Quando o juiz morria, o que eles faziam? Se voltavam contra a palavra. Porque quando nós fazemos aquilo que está diferente do que a palavra nos pede, nós nos voltamos contra a palavra. É duro, mas é a verdade. Não tem como a gente servir a Deus, não tem como a gente falar que somos filhos, mulheres e homens de Deus, se nós não obedecemos a palavra. É condicional. Obedecer a palavra em totalidade, não só naquilo que nos convém, não só naquilo que nos agrada. E o povo fazia isso. Eles deixavam de obedecer a palavra. Claro que algumas coisas ficavam, mas eles já não tinham mais a identidade de Deus sobre a vida deles. A palavra já não era completa sobre a vida deles. E aí o que acontecia? O povo sofria, porque as consequências chegavam. Uma hora as consequências chegam, porque quando nós nos afastamos da palavra de Deus, o cuidado dele, ainda mais que ele tenha amor, carinho por cada um de nós, que nós fomos feitos com um propósito único, ele é obrigado a se afastar, porque onde está o pecado, onde está a desobediência, não está a presença. E aí Deus é obrigado a se afastar. E aí o povo fazia o quê? Quando as consequências ficavam pesadas demais, quando eles já não estavam aguentando, o que o povo fazia? Clamava e pedia um novo juiz. E Deus, que ele fazia com sua infinita misericórdia, dava um juiz. E aí o povo obedecia. Quando o juiz morria, o que eles faziam? Se afastavam da palavra, clamavam. E esse ciclo se repetia por muitas vezes. Ei, hoje eu queria convidar vocês a, por 30 segundos, curvar sua cabeça, orar e clamar a Deus, falando: Deus, me mostra quais são os ciclos de dificuldades que eu venho sofrendo. Quais são os ciclos na minha vida que eu percebo que eles, quando eu acho que eles encerram, eles começam de novo. Eu não sei se é a sua vida financeira, eu não sei se é a sua família, eu não sei se é a sua vida sentimental, eu não sei se é a sua vida emocional, mas feche os olhos, curve a sua cabeça e apresente. Se você crê que só Deus pode quebrar esse ciclo, apresente a Deus agora em nome de Jesus, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te apresentamos, meu Deus, todas as áreas da nossa vida. Oh, meu Deus, que o Senhor venha nos mostrando quais são as áreas que nós temos ciclos de dificuldade na nossa vida. E que hoje nós possamos ter a nossa visão renovada, que nós possamos entregar nas tua presença e entender que se continuarmos fazendo da nossa forma, do nosso jeito, esse ciclo não vai se encerrar. Ah, meu Deus, mas se entregarmos na tua presença, ah, meu Deus, se colocarmos diante de ti, ah, esses ciclos mudarão de história e virá a sua vontade sobre as nossas vidas. E assim nós viveremos o novo e aquilo que só Deus pode fazer em nome de Jesus, amém? Você crê que Deus pode fazer isso? Eu não sei qual foi a área que veio na sua cabeça, mas Deus pode mudar, Deus pode transformar, Deus pode fazer. Então vamos ouvir, porque Deus quer nos abençoar. Eu não sei quantas vezes você já passou por esse ciclo. Eu não sei quantas vezes você já passou por esse ciclo, mas hoje Deus está te falando: ei, eu te trouxe aqui porque eu tenho um ciclo novo para você. E esse ciclo é na minha presença, esse ciclo é na minha vontade. E eu posso fazer, Deus pode fazer. Então vamos lançar nele em nome de Jesus, amém? E aí, Juízes 6, 11 e 14 diz assim: então um anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertence a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você,
guerreiro e corajoso. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres de que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse: vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. O primeiro tópico diz assim: Deus sempre está com você, mas Ele não irá quebrar princípios para te abençoar. Aquele povo vivia aquele ciclo, e nesse tempo eles estavam debaixo do domínio dos midianitas, que simplesmente esperavam eles plantar tudo, e no tempo de colheita eles vinham e levavam tudo do povo de Deus. Ei, Deus está falando aqui assim para nós: acabou, não vai mais levar o que é seu. Só que para isso você tem que cumprir princípios. Quando aquele povo deixava de cumprir princípios, a mão do Senhor ficava meio que atadas, não porque Ele não podia fazer, mas porque Ele não quebra princípios. E na nossa vida, o que nós temos feito com a nossa vida? Quantas vezes nós tomamos decisões pautadas naquilo que nós achamos, naquilo que nós achamos correto, mas baseado em quê? Se muitas vezes das decisões que nós tomamos, a gente abre a Bíblia e está escrito exatamente o contrário. E baseado em quê nós achamos que a nossa opinião é correta? Como pode? Como pode as nossas decisões serem corretas se elas contrariam a palavra de Deus? Não tem como. Obedecer dói, obedecer causa renúncia, mas vale a pena. Mas vale a pena que nós possamos renunciar, que nós possamos dizer não para a nossa carne, não para a nossa vontade. Sabe aquele: isso não tem nada demais? Sabe, todo mundo já falou aqui. Quem já falou: isso não tem nada demais? Todo mundo. E aí a gente fala assim: não tem nada demais. Mas aí eu leio a Bíblia e está escrito lá assim: isso é tudo demais. Está totalmente fora. E baseado em quê? Nós achamos que a nossa opinião é correta. Por acaso algum de nós tem mais sabedoria e mais controle de tudo que o Senhor? Então, mesmo que os nossos olhos, a gente olha e acha que isso é pequeno diante do Senhor, que isso Ele não vai se importar. Ei, Deus se importa sim. Deus deixou a palavra porque Ele tem um propósito lindo para você. Mas se você não obedecer, Ele não pode te abençoar. Ele não vai contrariar a palavra dEle, porque você decidiu errar, porque eu decidi errar. Então que nós possamos nos posicionar constantemente na palavra. Lá em Romanos 12:2, todo mundo conhece, e nós pedimos, oramos. Toda vez que eu oro, eu peço, todas as vezes que eu oro: Deus, que a sua vontade venha sobre a minha vida, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Só que no começo do versículo fala: renovem as suas mentes. E aí a minha vontade, que é boa, perfeita e agradável, se cumprirá sobre a sua vida. Ei, nós renovamos a nossa mente? Ou nós só pedimos o favor de Deus? Que nós possamos renovar a nossa mente nele, na palavra dele, na vontade dele, no propósito dele. E aí sim a vontade boa, perfeita e agradável virá sobre as nossas vidas. Amém? E aí, continuando lá em Juízes 6:15, diz assim: 6:15. Mas Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menos importante da minha família. Ei, Deus hoje está mudando a visão. Às vezes a gente olha e fala assim: eu não sou capaz de mudar a minha vida financeira, eu não sou capaz de ser um bom marido, eu não sou capaz de ser uma boa esposa, eu não sou capaz de ser uma boa mãe, eu não sou capaz de ser uma boa serva. Até nisso eu falho com Deus. Eu começo
e volto atrás. Eu dou um passo diante do Senhor e dou 2 para trás. Ei, Deus está falando para mim e para você. Nele nós somos capazes de perseverar. Nele nós podemos continuar. Deus está nos mostrando aqui. Ei, renova sua visão. Você não é o menor. Eu te escolhi, eu te fiz. E o que eu faço é perfeito. Não volta atrás. Então, se você está aqui hoje, você está ouvindo essa palavra, é porque Deus escolheu você e a mim para mudar essa história, para quebrar esses ciclos de dificuldade. Chega, ciclos de dificuldades, a gente não pode assumir eles como uma rotina na nossa vida. A nossa rotina é a vontade de Deus. Então, a gente pode passar por dificuldades? Sim, mas com Deus o nosso fardo é leve. Se o fardo está pesado demais, é que você não está num deserto para o qual Deus te levou. É um deserto para o qual você se colocou. Então, se você se colocou, saia daí. Porque se você se colocou, você pode sair. Deus sim leva a gente a passar por dificuldades, mas para nos levar ao próximo nível e não para nos derrubar. Se esse fardo está pesado demais para você, é porque Deus não está sobre o controle dele. É porque Deus não está no controle dessa dificuldade. Então, ei, pega essa dificuldade hoje, da sua casa, da sua vida financeira, das suas emoções, da sua continuidade no servir, no seu posicionamento de filha, e coloca diante do Senhor, fala, chega, hoje acabou, hoje eu vou me enxergar de uma forma diferente. Ei, o que nós estamos hoje? Hoje o que é? É Santa Ceia. Como a gente pode imaginar, se deixar permitir um dia sequer, uma hora sequer, nos permitir entender que nós estamos fora desse propósito? Como pode? Hoje é Santa Ceia. O que nós estamos celebrando hoje? Um sacrifício de cruz. Uma entrega integral, verdadeira, genuína, incomparável. É o que nós estamos celebrando. Mas por que nós estamos celebrando isso hoje? Por amor a mim e a você. Jesus se entregou. Deus entregou o Filho dele por amor a mim e a você. Então, ei, o seu propósito, você não é pequeno para viver. Você não está fora disso. Você não está fora desse sonho. Você só está precisando dar o próximo passo em direção a Ele. Amém? Que vocês possam se apegar de verdade a essa palavra. Ei, Deus está falando assim, os seus sonhos, tira eles da gaveta. Agora vamos junto comigo. Ei, aquilo que está muito difícil, vamos junto comigo agora que eu vou te mostrar um novo caminho. Agora vamos juntos, filho. Larga tudo aquilo que você acha que te dá prazer, mas que no fim chega às consequências, como chegava para aquele povo. Aquele povo fazia aquilo que achava que era certo aos olhos deles, mas quando as consequências chegavam, eles não eram capazes de sustentar as consequências. Doía demais. E assim não acontece com a gente? Quando a gente se afasta da palavra, quando chegam as consequências, a gente não aguenta. E a gente clama ao Senhor. E Deus, assim como olhava para aquele povo, falava assim, mas eu já te respondi, eu já te dei a resposta. Era só você continuar comigo, mas você retrocedeu. Deus hoje está falando para mim e para você, não retroceda, eu continuo com você em todo o processo. Eu continuo segurando sua mão, caminhando com você. Mas não largue a minha mão, porque eu nunca te abandono. Porque você me abandona. Não me abandone, porque caminhando junto você vai tropeçar, mas não vai cair, porque eu vou estar te segurando. Ei, que nós possamos apegar na mão de Jesus. Às vezes nossa carne vai gritar, vai falar, mas isso é tão bom. Você fala, mas meu Jesus é tão melhor. Que a nossa resposta seja, mas meu Jesus é melhor. Meu Jesus, Ele me dá uma alegria verdadeira e contínua. E é essa alegria que eu quero. Só que nós fazemos? Nós pegamos, passamos por uma dificuldade financeira e achamos que a nossa resposta vai ser reter o nosso dízimo e a nossa oferta, nossa primícia. Ei, está errado, largamos a mão de Deus. Ei, a gente está com uma dificuldade dentro da nossa família, a gente começa a fazer o quê? Resolver da nossa própria forma. Ei, largamos a mão de Deus, não largue a mão de Deus. É na hora que você tem que agarrar as duas mãos e falar, vem comigo, porque só o Senhor pode mudar.
é o seu relacionamento, é a sua família, é o seu trabalho, eu não sei qual é a área, mas quando estiver duro, clame, agarre no Senhor, traga Ele para dentro da tua visão, traga Ele para dentro da sua realidade, traga Ele para dentro da sua vida, que só assim você vai passar para o próprio nível de uma forma diferente e não repetindo ciclos de destruição, em nome de Jesus, amém? E aí Gideão, quando ouve essa palavra do anjo do Senhor, ele ainda duvida, porque ele tem uma visão muito deturpada de quem ele é. Ele fala que ele era o quê? Do menor do clã e o menor dentro da sua família. Ei, qual que é o seu posicionamento? Vai ser daquele que é o menor ou daquele que é o filho de Deus? Ei, Deus, Ele nos deu essa palavra, não é para viver uma vida medíocre, não é para nós nos conformarmos. Ei, o que Deus tem para fazer em mim, em você, é muito grande. Sabe aquela oração que nós fizemos no começo do nosso culto e apresentamos uma área que é muito difícil para nós, para o Senhor? Eu não sei se você parou no meio da sua oração e falou assim: ah, Deus, só se o Senhor melhorar essa situação já tá bom. Não, o que Deus tem é perfeito. O que Ele quer fazer é renovar, é transformar, é mudar completamente a história. Mas ei, você quer essa transformação verdadeiramente? E aí Gideão, ele vai lá e pede muitas provas. Nós temos a prova, é o sacrifício de cruz, que hoje nós estamos reunidos aqui. É a maior de todas elas. Mas se você parar e pensar, não foi só o sacrifício de cruz. E todos os dias tem um cuidado diferenciado do Senhor com cada um de nós. Quantos livramentos, quantos testemunhos. Mas o que nós temos feito com esses testemunhos e com esses livramentos? Nós temos nos acostumado com eles e achamos que, tá tudo bem, Deus pode fazer e Ele vai fazer de novo, e Ele vai fazer de novo. Ou nós temos um coração grato e olhamos assim: Senhor, e todo dia agradecemos por aquilo que o Senhor já fez e falamos assim: agora o Senhor pode fazer algo novo. Qual tem sido o nosso posicionamento? Que nós possamos ter um coração grato verdadeiramente ao Senhor, todo dia trazer à memória tudo aquilo que Ele já fez. Porque quando nós ficamos fracos, nós olhamos, quantas vezes nós já não passamos, como Gideão se enxergava aqui? Ei, o Senhor faz para outras pessoas, o Senhor fez com os meus antepassados, o Senhor faz com o vizinho, o Senhor faz para aquele outro irmão da igreja, mas parece que o Senhor se esqueceu de mim. Gideão falou isso. Ele falou assim: mas cadê o Deus que fazia tudo isso com nossos antepassados e agora nós estamos na mão dos midianitas? Quantas vezes nós já não pensamos dessa forma? Falar: ei, Deus, por que o Senhor não está agindo em meu favor? Por que o Senhor não está cuidando de mim? Alguém já teve em alguma área da vida esse sentimento? Todos nós. Mas Deus está falando assim: não sou eu, não sou eu. Eu continuo com você. Quem se afastou da visão foi você. Então volte para a visão. Ei, vamos voltar a estar juntos, porque eu nunca te abandonei. Então que a gente possa voltar. Aliança, gente, aliança. Nós fazemos aliança com amigos. Nós fazemos alianças com os nossos pastores. Nós fazemos aliança com o nosso cônjuge. Ei, mas a aliança que sustenta todas as alianças é a aliança com o nosso Deus. E como nós temos cuidado dessa aliança? Continuamente, vendo lá se ela está íntegra, se ela está limpa, se ela está brilhosa. Quem é casado, toda hora não dá um jeitinho da aliança ficar lá brilhosa, bonitinha. Ei, nós temos cuidado da mesma forma da aliança com Deus? E como que eu cuido dessa aliança com Deus? Ei, andando na palavra, agradecendo pelo que Ele fez. Uma vez eu ouvi uma palavra que ela me marcou e é verdade. Lázaro não foi ressuscitado por Jesus? Amém. As irmãs deles ficaram felizes? Com certeza, muita certeza disso. Mas será que no dia a dia elas se acostumaram com a presença de Lázaro à mesa? E aquilo lá era só
mais um feito de Deus? Ou elas continuamente agradeciam, louvado seja o Senhor, porque hoje meu irmão está aqui na mesa, é porque aquele dia o Senhor fez, e aí Deus pôde continuar usando e transformando a vida deles. Ei, não se esqueça daquilo que Deus fez, porque se nos esquecemos do que Deus fez, nós nos afastamos dele. Mas se nós lembramos do que Deus fez, nós não vamos fazer pergunta como essa que Gideão fez, falando onde o Senhor estava. Isso daí vai estar renovado na nossa mente continuamente. E aí o processo vai ser muito mais fácil. Então, ei, sabe, gratidão, quando vocês tiverem que lembrar de gratidão a Deus, lembre-se de todos os Lázaros que estão à sua mesa. Porque ele só está lá porque Deus permitiu, porque Deus renovou, porque Deus ressuscitou, porque Deus trouxe à tona aquilo que você era incapaz de fazer. Amém? Não vamos transferir responsabilidades. A gente fala assim, mas eu sou pequeno. A gente só se afasta do propósito. Sentimentos de autopiedade, autocomiseração, só vão nos afastar de viver aquilo que Deus tem para nós. Ei, chega, hoje deu um basta. Você fala, ei, sabe essa situação, Senhor, que eu apresentei para o Senhor? Eu não sei como fazer, mas o Senhor está no controle, então o Senhor vai fazer. Eu não sei como fazer, mas o Senhor está no controle, então me mostra, Deus. Me dá o próximo passo. Eu não aceito que a sua voz esteja calada, porque a voz de Deus às vezes se cala. Mas quando nós clamamos, falava o quê? Que ele respondia o povo, mesmo o povo tendo errado tantas vezes. Ei, hoje dobre os seus joelhos quando chegar na sua casa. Fala, Deus, agora vamos juntos para o próximo passo. É contigo o próximo passo. Vamos juntos, porque chega. Esse ciclo se encerrou hoje na minha vida, em nome de Jesus, amém? E para continuar, em Juízes 6:25, diz assim: naquela noite o Senhor disse a Gideão: tome o segundo touro do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos, derrube o altar que seu pai fez para Baal e corte o poste de Azerá que fica ao lado do altar. Depois construa um altar para o Senhor, seu Deus, no alto dessa colina, arrumando as pedras com cuidado. Sacrifique o touro sobre o altar como holocausto e use como lenha a madeira do poste de Azerá que você cortará. Próximo tópico, por favor. Próximo. Esse já foi. A primeira atitude de Gideão foi derrubar altares que não glorificavam a Deus. E você, está disposto a destruir esses altares? Eu não sei quais são os seus altares hoje. Pode ser sua agenda, pode ser a sua vontade, pode ser o seu distanciamento da palavra, pode ser o seu jeito, o seu temperamento, a sua personalidade. O que hoje você tem que entregar ao Senhor? O que hoje, aqui Gideão, quando ele entendeu o que Deus tinha que fazer para ele, na vida dele, através da vida dele, para aquele povo e na casa dele, a primeira coisa que Deus fez: ei, destrua altares que não glorificam o meu nome. E agora com isso, a gente vai construir um altar novo para o Deus Todo-Poderoso. Ei, você pode pegar todas essas suas afirmações, todas as suas certezas, destruir para fazer um altar novo para o Senhor, porque é isso que Deus está nos convidando hoje. Ei, vamos quebrar altares que não glorifiquem a Deus. Muitas vezes e nos dias atuais, um dos nossos maiores altares é a nossa agenda. Nós dificilmente temos disponibilidade para orar como convém, para ler a Bíblia como convém, para jejuar como convém e servir como convém. Só que como a Silmara contou aqui, ei, não é por interesse, mas quando nós servimos ao Senhor, Ele cuida das demais coisas. Mas o que a gente coloca? As nossas prioridades,
necessidades financeiras, as nossas necessidades de trabalho como primeiro lugar. Ei, a Silmara, por exemplo, ontem ela chegou aqui 9 horas da manhã, ali estava aqui, ficamos limpando aqui a igreja até umas 5 da tarde, até as 5 da tarde, ela saiu daqui, ela e o Marcelo, foram para casa correndo e voltaram 7 horas aqui para fazer o culto de jovens e saíram daqui 9h30, 9h30, né Marcelão? 9h30, aí você vai falar assim, meu Deus, ei, se fosse para uma praia, você toparia deixar aí 12 horas do seu dia disponível no sábado? Deixaria? Eu toparia. Vocês topariam 12 horas aí para fazer 2 horas de viagem para ali no interior, passar o dia ali e voltar? Fazer um bate-volta, 12 horas do seu dia? Vocês topariam? Eu toparia. Mas ontem ela, a Silmara e o Marcelo escolheram o quê? Dedicar 12 horas do dia deles para servir ao Senhor. E qual foi o resultado? O cuidado do Senhor sobre a vida deles. Ei, vocês estão entendendo? Que é só questão de prioridades. Ei, inverte as prioridades. O meu altar é o Senhor. O que o meu Senhor precisa? Estava um dia lindo de sábado, de sol. Mas o que o meu Senhor precisava? De um cuidado. Então, o que eu vou entregar com prioridade é meu cuidado. E aí, Deus veio e falou assim, ei, se você me colocou de prioridade, nossa mão está agarrada. Então, eu também estou cuidando de você. E eu também vou fazer um milagre na sua vida. Mas o que nós escolhemos? Não, eu vou fazer a minha prioridade. Sábado, né, Senhor? Sabe como que é? Amanhã a gente já vai estar junto. Então, eu vou fazer a minha prioridade. Isso não é só por causa de ontem, tá, gente? É um exemplo, porque aconteceu nesse final de semana. Mas quantas vezes isso daí se repete por todas as semanas, por todos os meses, pelo ano inteiro? Ei, aí muitos podem falar assim, não, mas eu também tenho minhas coisas. Não era para passear, não. Fica tranquila, eu não queria mudar minhas prioridades. O que eu queria era cuidar da minha casa. Ah, o que eu queria era cuidar da minha família. Ei, sério? Tá na casa de Deus. Você acha que Deus não vai renovar suas forças? Para hoje você chegar lá rapidinho e arrumar sua casa e as coisas fluir de uma forma completamente diferente? Renova. As coisas acontecem diferente quando Ele está no controle. As coisas vão fluir muito mais fáceis quando colocamos as coisas dEle como prioridade. Mas nós temos feito isso? Ei, que tudo, declare tudo da minha agenda, o Senhor é prioridade, em nome de Jesus. Mas torne isso uma verdade, não uma fala, que isso seja uma prática e não uma fala, porque se a gente só falar, a gente não está vivendo a verdade, está declarando, mas não está vivendo, está incompleto. Mas nós queremos a obra completa do Senhor na nossa vida. Ei, igreja, vamos nos posicionar. Nós estamos sendo afligidos, a gente está falando de servir aqui dentro da casa, mas lá fora, como a nossa palavra, como o nosso Deus tem sido atacado. Nosso Deus tem sido atacado na política. Nosso Deus tem sido atacado nos costumes do mundo. E como eu e você temos nos posicionado? Ei, a gente finge que não vê? Passa e continua a nossa caminhada, ou fala assim, não, ó, deixa eu te mostrar, vamos derrubar esse altar aqui, porque isso não tá legal, vamos pegar essa madeira, e agora vamos fazer do jeito que Deus ensinou, que você vai ver o que você vai viver na sua vida. É isso que nós temos revelado para as pessoas? Ou nós só fingimos que não vemos e continuamos cuidando do nosso? Ei, vamos nos posicionar em Deus em todas as áreas. Vamos mostrar o que Ele é o nosso Senhor, aqui dentro e lá fora. As pessoas vão ter que reconhecer que o altar que nós nos prostramos tem sinais e maravilhas que ninguém pode fazer, só o nosso Deus. Amém? Que a nossa vida seja em todo o tempo para testificar e mostrar o poder do nosso Deus. Vamos montar altares e destruir tudo aquilo que não glorifica ao Senhor. Não é fácil, mas vai valer a pena. Isso em todas as áreas. Ontem a gente estava aqui limpando e eu estava com uma jovem. E, gente, sério, isso eu preciso falar. Se vocês vissem a alegria dela
em servir. Não era para coordenar, ela ficava assim, o que eu faço? O que eu lavo? Eu lavo um banheiro, eu sei que ela, graças a Deus ela era minha dupla, ela lavou a maioria dos banheiros. Tô brincando, é que eu não gosto muito de lavar banheiro, né? Eu prefiro os detalhes. Mas a gente juntas e conversando e celebrando a Deus, fazendo e falando. E ela falou assim, Carla, ela é jovem, solteira, e aí ela começou num relacionamento. E ela falou assim, Carla, o meu ciclo de dificuldade eram os meus relacionamentos. Eu fazia da minha forma, do meu jeito. E eu terminava frustrada, e eu terminava me sentindo inferior, assim como o Gideão se sentia. Mas hoje eu aprendi de uma forma diferente. Hoje, nesse tempo, né, que a gente vem caminhando junto, e eu entendi quais são os altares que eu tenho que levantar, inclusive nos meus relacionamentos. E Deus tem me enviado uma resposta diferente. Eu não estou tendo um relacionamento de acordo com o mundo. Eu estou tendo um relacionamento de acordo com a palavra. Aí eu perguntei para ela, porque a gente conversa muito, eu falei assim, é fácil, irmã? Não é? Gente, vamos falar a verdade. Aqui quem é casado, mas já namorou um dia, é fácil? Aqueles que já conheciam a palavra, viver dentro da palavra? Não, não é fácil. Aí eu fiz a segunda pergunta para ela, mas vale a pena? Vale muito a pena. Sabe por quê? Porque o tempo que ela não fica fazendo aquilo que o mundo acha que é normal ela fazer, ela vê a vontade de Deus se cumprindo. E aí cuidados que normalmente no relacionamento do mundo ela não veria do namorado para com ela, hoje ela vê. Por quê? Porque ela está tendo tempo de viver aquilo que Deus preparou para esse tempo. Então que nós possamos nos posicionar em todas as áreas da nossa vida dessa forma, amém? E aí continuando, Juízes 7:2. Já está terminando, tá, pessoal? O Senhor disse a Gideão, você tem guerreiros demais. Se eu deixar todos vocês lutarem contra os midianitas, Israel se vangloriará diante de mim, dizendo que se libertou sobre sua própria força. O que acontece aqui? Deus levanta Gideão e fala assim, ei, agora nós vamos libertar esse povo, e eu que estou com você, e eu que vou fazer acontecer. Gideão, que se via como os menores, teve a visão renovada em Deus, entendeu quem ele era em Deus, o que Deus podia fazer através da vida dele. E um homem que se chegava como menor, e um povo totalmente abalado, que estava sendo totalmente saqueado todo o tempo, que era levado tudo deles. Mas Deus encontrou em Gideão, que é um homem, o que ele estava fazendo? Cuidando da lavoura, para separar uma parte para a família dele, antes que o ladrão chegasse, antes que os midianitas chegassem. Ei, não pare, não pare, tá difícil? Continua, Deus vai enxergar em você a pessoa capaz de mudar essa história se você estiver em movimento, se você estiver obedecendo, se você estiver na palavra. Agora, se você sentar só para murmurar, Deus não vai encontrar em você esse referencial, porque Ele tem filhos à imagem e semelhança dEle. Deus é poderoso, então Ele quer fazer o quê? Coisas poderosas através de mim e de você. Mas para isso Ele precisa de posicionamento. Aí o que Deus faz? Restaura a visão de Gideão. Gideão se viu menor. E ele foi um homem capaz, em meio a uma sociedade completamente destruída. Ele levanta 32 mil homens para guerrear em favor do povo de Deus. 32 mil homens. Antes eles estavam como? Escondidos em cavernas. Ei, sai da caverna. Sai da caverna e levanta um exército. Ei, por onde você passar, tem que vir pessoas junto com você guerreando em nome do Senhor. Gideão fez isso. Levantou 32 mil. Mas nós estamos no propósito do quê? Só Deus pode fazer. Sabe o que Deus fala? Ei, você não precisa dos 32. Coloca o próximo tópico, por favor. Nos apegamos a recursos, mas muitas batalhas ganhamos com a unção de Deus
derramada sobre nós. Não é o que temos, é quem temos. Não é aquilo, os nossos recursos, é quem está no controle das nossas vidas. E aí Deus fala assim, não, vamos tirar 32 mil, vocês vão achar que quem ganhou essa guerra foi vocês. Vai tirando. Resumo, quantos que sobraram? 300 de Gideão, contra um grande exército. Aí, aos olhos naturais, a gente fala, meu Deus, com 32 mil já seria difícil. Aos olhos naturais, recursos. Quem dirá com 300? Ei, como que está a sua vida? Às vezes você está falando assim, legal, eu creio no Deus Todo-Poderoso. Eu sei que Ele pode mudar a história. Eu sei que Ele pode me usar, mas hoje eu estou tão fraca. Hoje eu estou numa depressão. Hoje eu estou destruída. Hoje eu estou sozinha ou estou sozinho na minha casa. Como que eu vou restaurar o meu lar sozinho? Ei, não é o que você tem. Não é o que você tem. É quem está com você. Deus estava com Gideão. Deus não precisava de 32 mil homens contra um exército. Ele precisava de 300 homens, porque através dessa guerra que você está passando, é só para glorificar o nome de Deus. Se você se posicionar nele, essa guerra tem fim, esse problema tem fim, esse ciclo de dificuldade tem fim. Mas se você se posicionar nele, igreja, vamos nos posicionar no Senhor. É o fim dessas dificuldades, é Ele. Agora Deus vem, toma o controle. Ele fala assim, tira tudo isso daí. Tá vendo seus recursos, tá vendo seus achismos? Tira, joga fora, joga fora. Agora sou eu. E quando Deus entra no controle, quando Deus vai fazer, Ele faz aquilo que ninguém podia imaginar. Muitas vezes a gente fala assim, nossa, agora vai começar a minha batalha, então. Agora eu coloquei Deus no controle e agora vai começar a minha guerra, mas Deus está comigo. Olha o que Deus fez na vida de Gideão, daquele povo. Aí ele não precisa de todas aquelas pessoas. Lá em Salmos, só para testificar, em Salmos 7, 8, Salmos capítulo 20, versículo 7 e 8 diz assim: alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Amém? É o nosso Deus que está no controle. Eita, em toda a palavra, confie, confie. E aí, em Juízes 7, 16 e 18, do versículo 16 e 18 diz assim. Deixa eu abrir aqui. Olhem para mim, disse ele, Gideão aqui. Quando chegarmos à beira do acampamento, façam o que eu fizer. Assim que eu e todos que estiverem comigo tocarmos as trombetas, toquem as suas também ao redor de todo o acampamento e gritem pelo Senhor e por Gideão. Ei, vocês estão entendendo? Grite, declare pelo Senhor e pela Carla. Pelo Senhor e pelo... Vocês estão entendendo? Deus no controle, Deus dirigindo. Deus te usa, você não é nada. Você é tudo para Ele. É por Ele, com você. É Ele no controle, com você. É juntos, é unidade. O que Deus quer comigo e com você é unidade para mudar essa história. Ele mudou a de Gideão. Gideão se enxergava como o menor. Hoje ele comanda o exército e fala: em nome do Senhor e de Gideão. Ei, olha a transformação da visão desse homem. Hoje Deus está trazendo a gente aqui para falar: ei, renova a sua visão. Chega de se diminuir. Se fui eu que te fiz, e se o propósito é meu, porque o propósito não é nosso, o propósito é do Senhor. Os sonhos que estão no nosso coração foi Ele quem colocou. Então quem tem compromisso com isso é o próprio Deus. Então chega de diminuir. Vamos trocar a autopiedade pelo posicionamento. Amém, igreja? E aí diz assim:
próximo tópico, por favor. Quando reconhecemos quem somos em Deus, as coisas ao nosso redor se transformam. Quando Deus entra em cena, quando Deus fala, ei, a guerra é minha agora. Vocês acham que tem como continuar igual? Não. Onde tem a presença, onde tem o controle de Deus, as coisas são restauradas, as coisas são transformadas. E nunca para o pior, é sempre para o melhor. É sempre para o melhor. Porque Deus, Ele cuida. Ele é um Deus justo, mas Ele é um Deus amoroso. E Ele quer que os filhos dEle vivam o melhor dessa terra. Você quer viver esse melhor? Você está disposto a viver esse melhor? Amém? Que a gente possa se posicionar nisso em nome de Jesus. Aí o próximo tópico, por favor. Renove a visão e veja o impossível acontecer diante dos seus olhos. Você pode ser usado para mudar a história que te cerca. Você crê? Você pode ser usado? Ei, não passa mais por nenhuma porta derrotado não. Ei, sabe quando você entra no seu trabalho e que está tudo difícil? Ei, erga a cabeça e fala assim, Deus, vamos? Bora! É com o Senhor. Ei, sua casa é uma confusão quando você chega. Você às vezes nem tem vontade de voltar para sua casa, que você fala, meu Deus, tem mais sossego no trabalho do que em casa. Você fala, ah, mas hoje eu não vou entrar sozinha não. Deus, bora? E entra com Deus. As coisas vão ser diferentes. Vocês podem crer nisso? Ei, hoje você vai abrir a sua conta no banco, você vai falar, misericórdia. Ou glória a Deus, em nome de Jesus. Mas ainda assim você fala assim, nossa, se tivesse mais, eu podia fazer mais. Eu podia fazer acontecer. Então você fala assim, não, Deus ainda podia ser diferente. O Senhor vai tomar mais ainda o controle disso. O Senhor vai me ajudar a reorganizar as coisas. Aqueles que estão com dívidas, fala, ei Deus, transforma a minha mente. Faça eu entender que eu não preciso dos 32 mil soldados. Eu preciso dos 300, mas que o Senhor pode fazer. Quando nós entregamos a Ele, as coisas se transformam, as coisas se realinham, as nossas prioridades se realinham e as coisas começam a entrar em ordem, inclusive na nossa vida financeira. Porque às vezes nós ficamos pedindo para Deus, preciso de mais, preciso de mais, preciso de mais e preciso de mais recursos. É ou não é? Todos nós, quando as contas apertam, a gente pensa, eu preciso de mais. Mas muitas vezes, se nós pedimos a visão do Senhor, a gente vai olhar e vai falar assim, Deus, eu só precisava realinhar a visão. Eu só precisava realinhar a visão. Porque o Senhor já fez maravilhas na minha vida. O Senhor já me levou para lugares que eu nem poderia imaginar viver. E eu não soube aproveitar. Então que eu possa aproveitar conforme a tua vontade. E aí eu vou viver o melhor do Senhor, inclusive para essa área, amém? E aí, para concluir, Juízes 7:22. Diz assim, quando os 300 israelitas tocaram as trombetas, o Senhor fez os guerreiros que estavam no acampamento lutarem uns contra os outros com as suas espadas. Os que sobreviveram fugiram para lugares distantes. Ei, igreja, sabe aquelas dificuldades? Elas, quando a gente se posiciona em Deus, elas vão ter que, fugir. Fugir, porque onde tem a presença de Deus não tem derrota. Onde tem o controle de Deus não tem derrota. Onde tem o controle de Deus, as próprias guerras já não encontram espaço na minha e na sua vida. Porque à medida que Ele entra, as coisas que nos levavam para guerras nas quais Ele não colocou, elas saem, elas fogem. Aqui diz que o quê? Eles guerreavam entre eles. Ei, sabe esse seu problema? Sabe o seu familiar
que não te ajuda, que não entende, que não vive o propósito, ele vai ter que falar assim: meu Deus, eu não estou entendendo, mas isso não cabe mais na minha vida. Ei, antes eu implicava que ela servia ao Senhor, hoje eu já não consigo mais fazer isso. Ou sabe por quê? Porque eu vejo algo diferente, eu vivo algo diferente mesmo sem eu merecer. Mas isso porque nós somos bons? Não, porque Deus é bom. Mas a gente precisa se posicionar. Tudo aquilo que tenta nos impedir, tudo aquilo que tenta nos massacrar, tudo aquilo que tenta nos aprisionar, vai ter que falar assim: ei, já não encontro mais espaço na vida dela. Ei, já não encontro mais espaço na vida dele. Sabe por quê? Porque ali tem a presença, ali tem a obediência, ali tem o altar ao Senhor. Então já não tem mais espaço para mim. Que sobre a minha e a sua vida, a vontade do Deus vivo possa se cumprir. E que tudo aquilo que tenta nos aprisionar, assim como esses midianitas bateram em retirada aqueles que sobreviveram, que na nossa vida seja assim, que tudo aquilo que não é vontade de Deus tenha que bater em retirada pelo poder do nome de Jesus, porque encontrará em nós um posicionamento e um altar do Senhor para a honra e glória do nome dele. Amém? Quem crê diz amém. Aplauda o Senhor.